Prosseguindo nossa aula de Filosofia do Direito, na primeira parte da primeira aula, podemos perceber a importância da filosofia para reflexão das regras, bem como a intervenção no ambiente que vivemos, na compreensão do ser. Gostaria de citar uma frase de um filósofo que diz: ninguém, quando jovem, deixa de filosofar, nem quando velho se canse filosofando. Pois ninguém é jovem demais, nem demasiado velho para fazer algo em favor de sua saúde espiritual. Essa frase é de Epicuro, retrata a importância do ato de filosofar. A filosofia, ela propicia a liberdade de ideias, a reflexão, uma análise crítica que nos liberta, que nos conduz à verdade. Nós estávamos refletindo sobre a justiça, comparando o conceito de justiça nas visões de Aristóteles e Kant. Aristóteles define justiça como sinônimo de igualdade, não sendo apenas formal a justiça, mas também material. Kant, no sentido contrário, restringe a justiça a algo apenas formal. Aristóteles, complementando o seu posicionamento, defende que a justiça deve ser compreendida não de forma absoluta, mas também de forma relativa. Kant restringe a justiça apenas de uma forma absoluta, a teoria. Não é possível relativizar a justiça. Se alguém errou, ele tem que punir e não interessa observar a proporcionalidade, valorar a conduta. Certo? Aristóteles defende essa ideia de proporcionalidade, de equilíbrio, como no direito sempre observamos. A balança, o equilíbrio, não pecar pelo excesso. A pessoa não deixará, o indivíduo não deixará de ser punida, mas não poderemos aplicar essa sanção de modo absoluto, sem partir de um parâmetro, de um critério, de um valor, para que possa analisar aquela conduta e retribuir aquele ato uma sanção, como uma forma que ele possa refletir sobre o seu ato e não reincida naquele ato. Porque se eu não faço alguma coisa quando alguém erra, eu passo uma ideia de impunidade, uma ideia que não é boa para o homem médio. Logo uma pessoa pensará: eu cumpro todas as regras, eu subordino ao direito, eu faço tudo corretamente. Outra pessoa não faz e não é punido, sempre se encontra numa posição de vantagem, numa posição como se não estivesse subordinado à lei. Então, não seria só uma pessoa que iria transgredir. Várias outras iriam imitar aquele comportamento. Então, Aristóteles defende que a justiça tem que ser aplicada quando ocorrer um ato, só que de maneira proporcional, enquanto Kant só vê a retribuição de uma forma
de uma forma que não admite proporcionalidade, de uma forma absoluta. Aristóteles defende que a justiça material exige um critério, e esse critério chama valor. E Kant defende que o único critério para a justiça é a lei. Não interessa valorar. O que determina a lei é que prevalecerá. Que a justiça não deve ser compreendida como algo que possui uma carga valorativa, mas sim como uma medida ou um padrão formal, que não admite transação, que não admite discutir valor, situação. Se está previsto na lei, deverá ser cumprido exatamente. Não há espaço para análise, não há espaço para valoração. Daremos agora os tipos de justiça. A justiça, ela se dividirá em distributiva, retributiva. A justiça distributiva se vê expressa na repartição de deveres e direitos, de acordo com os critérios de merecimento, capacidade e necessidade. A justiça distributiva, ela resume-se em uma divisão dos direitos do indivíduo e de seus deveres no meio social. A justiça distributiva exige a igualdade. Todos possuem direitos e deveres, independentemente do gênero, da classe social, dentre outros critérios. Já a justiça comutativa, ela implica na absoluta igualdade entre prestação e contraprestação. Esses conceitos são abordados por Aristóteles. É importante mencionar ainda uma reflexão abordada por Aristóteles entre justiça e equidade. A equidade é definida por Aristóteles como a justiça do caso concreto, pois ela desempenha uma função específica no exercício da justiça, de que aquele que deve julgar deve analisar o caso de forma completa, não sendo omisso, não sendo negligente, nas circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, evitando assim injustiças provocadas pela aplicação da lei. Que a lei ela será adequada. Tem uma letra da lei e o julgador que fará a aplicação dessa norma, desse regramento jurídico. Ele poderá tanto restringir esta lei em sua interpretação, como conceber uma interpretação que seja extensiva. O correto é que ele não fique preso à letra fria da lei, apenas a uma interpretação gramatical. É indispensável que ele realize uma interpretação baseada no contexto histórico de criação daquela lei e compare. Como que eu vou aplicar uma lei hoje de 50 anos atrás, 100 anos atrás? Eu vou ter que utilizar, apesar dela estar em vigor, eu utilizarei uma interpretação histórica, analisarei o histórico daquela lei, o histórico de criação da lei e naquela sociedade de hoje. Como aquela lei deveria ser aplicada? Qual o valor que estava sendo protegido naquela sociedade e hoje como esse valor é concebido?
é da mesma forma? Houve alguma modificação de acordo com o tempo? Tudo isso deve ser valorado, no caso concreto, pelo julgador. Então, é indispensável a interpretação, a reflexão. A filosofia permite essa visão, a filosofia, como a hermenêutica, são disciplinas, são áreas de conhecimento que se complementam e proporcionam uma maior segurança na análise jurídica, na análise dos institutos jurídicos e na construção de verdades, não verdades absolutas, mas que possamos desconfiar daquilo que nos é apresentado e construir as nossas próprias verdades. Algo que faça sentido, algo que possa ser verificado, não algo puramente abstrato. Explicações, como eu disse na primeira parte da aula, como mito, que é uma busca de explicar a verdade, mas que não é verificada, que é de uma forma irracional, que na falta de um motivo, de uma justificativa para aquela situação, eu tento atribuir uma explicação que não será verificável por qualquer pessoa. Entenderam? Na justiça, percebe-se que o legislador parte da norma geral para o caso concreto. Na equidade, percebemos uma inversão desses papéis. Na equidade, primeiramente, eu analiso o caso concreto e adequo ele à norma geral. Enquanto no legislador parte de uma dedução, na justiça, a equidade propõe a indução. A justiça tem de repartir o que é de cada um, dar a cada um o que é seu de direito. O direito é uma realidade viva e deve servir à justiça. O direito, ele deve caminhar junto com a sociedade e em benefício da sociedade, garantindo a preservação da justiça. A justiça compreende uma experiência histórica. Kant, na construção, no alcance dessa justiça, na aplicação da pena, defendia como parâmetro, como referência, o princípio de Talião, que ele preceitua a reciprocidade entre a conduta e a aplicação da pena. Olho por olho e dente por dente. Como eu disse, se matou, a pessoa que matou deve morrer. Não há espaço para valoração por que matou, em que circunstâncias aconteceu esse homicídio. Ele está adstrito, ele está restringindo aquela análise à letra da lei, a análise gramatical, a interpretação gramatical. Não existe, na perspectiva de Kant, outra forma que satisfaça a justiça. Somente para essa punição retributiva chegaríamos à justiça no âmbito penal. E Aristóteles tem uma concepção muito diferente da justiça como uma igualdade, que não seria ser uma igualdade numérica, uma igualdade facilmente alcançada de forma meramente formal, e sim proporcional.
teria que ser um meio termo. Nem pecar pelo excesso e nem tampouco pela falta. Aristóteles preceitua que temos, pois, definido o justo ou injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima da injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. Entenderam? Na lição aristotélica, a forma decisiva da justiça, o cerne da justiça está na justiça distributiva, na igualdade proporcional, em que ocorre a punição e, em seguida, a reintegração daquele sujeito na coletividade. Diversos outros temas serão tratados nas próximas aulas. Dignidade da pessoa humana, a história dos primeiros filósofos na Grécia Antiga, fiquem tranquilos. Nessa primeira aula nós estamos abordando um pouco apenas do conceito de justiça, do nosso plano de ensino, como será a metodologia que trabalharemos durante esse semestre. A repartição de direitos e deveres é essencial na sociedade, dando a cada um que é seu. Quando eu faço algo que diz respeito ao direito alheio, eu devo ser punido. Eu devo refletir sobre aquele comportamento, sendo por meio de uma advertência, seja por meio de uma pena mais dura, é como forma de prevenção geral. O princípio final da pena será a prevenção. Então, evitar que aquele comportamento se repita e que outras pessoas copiem, se espelhem naquele comportamento. Ao agente atribuído a sua medida a pena que ele necessita para que futuramente possa viver na comunidade jurídica e não reincida. Não é Sêneca alerta que não é sábio punir mais de uma vez que se tenha pecado. A punição deve ser proporcional ao pecado cometido. Então, voltando àquele exemplo, na perspectiva de Kant, se eu irei punir da forma mais dura uma pessoa, não é possível que ele reflita, que ele realize a reinserção na comunidade jurídica. É importante prevalecer a estabilização da sociedade, com foco não apenas na justiça formal, mas também na justiça material. A pena justa, ela deve ser rediscutida, pois ela terá uma variação de acordo com o contexto histórico. Contudo, sem um ponto de orientação, ela não conseguirá ser aplicada. Sempre partimos de um ponto de referência para analisar o caso concreto. De que forma poderíamos considerar uma norma jurídica válida? Discutimos algumas visões acerca da justiça, mas
É importante também verificar a validade da norma. Qual o critério para que essa norma seja válida? Apenas que ela esteja prevista na Constituição, nas leis infraconstitucionais? Ela deve ter critérios objetivos, critérios subjetivos? De que forma essa lei passa a ser válida? Estamos acostumados a discutir a validade das leis, sempre restringindo a compatibilidade ao conceito à Constituição, a decisões judiciais, como na jurisprudência, aos ensinamentos de doutrinadores. Porém, essa validade ela terá também que atentar-se à compatibilidade entre uma norma específica e um determinado sistema normativo. Nesse sentido, Kelsen foi um dos primeiros a formular reflexões acerca da validade da discussão, que a validade seria um conceito relacional. Ela sempre liga uma norma fundada a uma outra norma fundante. E esse conceito estabelece uma cadeia, uma hierarquia entre as normas. Dentro do direito positivo, a norma principal seria a Constituição, a de maior hierarquia, que se ligará a outra norma. A estrutura gera um paradoxo, admitir a validade dessa norma que poderia entrar de conflito, seja de modo parcial ou total, com previsto na norma fundante. Como tem duas normas que estão relacionadas, de alguma forma poderia haver algum conflito que exigisse para a solução a aplicação da analogia, da equidade, de uma forma de integração daquela lacuna jurídica. Nesse finalzinho de aula, iremos trabalhar algumas questões que foram aplicadas nos exames anteriores da OAB sobre o tema trabalhado na aula de hoje. Vamos lá? A questão que abordaremos agora trata da equidade. Considerando as alusões à equidade pelo ordenamento jurídico brasileiro, revela-se importante identificar a posição dessa figura em face do quadro das fontes do direito. A respeito dessa relação, é correto afirmar que a equidade não se revela como fonte de direito, pois a autorização de seu emprego apenas permite ao juiz aplicar ao caso concreto normas gerais de justiça previamente positivas no ordenamento jurídico. Não se revela como fonte de direito, pois a autorização de seu emprego apenas permite ao juiz buscar uma melhor compreensão hermenêutica das normas particulares que se aplicam ao caso concreto. Se revela como fonte de direito, pois ela prescreve parâmetros para a decisão judicial que não se apoiam nas normas positivadas no ordenamento. E a última alternativa, não se revela como fonte do direito, pois a autorização do seu emprego apenas permite ao juiz criar normas para o caso concreto com base em preceitos de justiça. Qual alternativa vocês entendem como correta para essa questão? Essa questão foi aplicada em um concurso público para a magistratura do estado de Alagoas. A resposta correta acerca da relação entre equidade e ordenamento jurídico é que ela não é revelada
como uma fonte de direito, mas ela permite ao juiz criar normas para o caso concreto com base em preceitos de justiça. Ela auxilia o juiz na aplicação da norma, auxiliando em sua interpretação. Ela não irá invalidar uma norma, nem prescrever parâmetros que não estão positivados no ordenamento jurídico. Ela partirá de uma norma positiva no ordenamento, mas auxiliando o magistrado em sua decisão, para que proceda de modo justo e proporcional. Entenderam? Uma outra questão para analisarmos. Vamos continuar a nossa resolução de questões. Ao comentário de doutrina aristotélica, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em sua obra Estudos da Filosofia do Direito, indica que aquele que seria o preceito básico do direito justo, pois só por meio dele a justiça se revelaria uma atitude plena, que também pode ser definida como uma feliz retificação do justo exercitamento legal, ou ainda o justo da concretude, que é denominado. São apresentadas várias questões. Qual seria o preceito básico do direito justo? Seria a liberdade, a piedade, a dignidade ou a equidade? A resposta correta seria a equidade, que está intimamente ligada à ideia de justiça, como estudamos. A justiça do caso concreto. Essa justiça que deveria analisar as peculiaridades do caso concreto. Evitando uma sentença injusta e proporcionando ao magistrado, àquele que julga, uma aplicação de modo adequado. Com relação ao conceito de justiça, é correto afirmar: o sentido estrito de justiça está associado ao conjunto das virtudes que regulam as relações humanas. Essa informação está correta? Ou, segundo a doutrina aristotélica, a justiça comutativa caracteriza como aquele em que o particular dá ao outro o bem lhe que é devido? Ou ainda, o vocábulo justiça é empregado em sentido lato, ou seja, em sentido amplo, como equivalente à organização jurídica? Platão definiria justiça como a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe pertence. A resposta correta seria a alternativa que define a doutrina aristotélica, preceituando a justiça comutativa, em como aquela que dá a cada um o que lhe é devido. Então, a justiça teria a finalidade de dar a cada um o que é seu de direito, de modo que cada pessoa teria direitos e deveres. Ninguém estaria acima da lei. O homem criou a lei, ele é a finalidade da lei e ele está subordinado à lei. Outra questão que analisaremos foi aplicada no 20º exame de ordem, a partir da leitura de Aristóteles. A assinala alternativa corresponde à classificação de justiça constante do texto. Prestem bastante atenção ao texto. Uma espécie
é a que se manifesta das distribuições de honras, de dinheiro ou das outras coisas que são divididas entre aqueles que têm parte da Constituição, pois aí é possível receber um cunhão igual ou desigual ao de um outro. Parte superior do formulário: da justiça natural, da justiça comutativa, da justiça corretiva ou da justiça distributiva. Hoje falamos muito sobre esse tipo de justiça, que seria a justiça distributiva, que também foi trabalhada na questão anterior, que dar a cada um o que é seu, tratar os iguais na medida de sua igualdade e os desiguais na medida de sua desigualdade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa introdução ao estudo da filosofia do direito. Teremos, ao longo do semestre, outros encontros para abordar os temas relacionados à filosofia do direito. Além desse semestre, ainda aprofundaremos o estudo da filosofia juntamente com a hermenêutica jurídica nos demais semestres. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas e estou disponibilizando juntamente com esse vídeo o slide para que vocês possam acompanhar o que foi trabalhado nessa aula. Vocês devem ler o material disponibilizado, que eu estarei disponibilizando no site, na sua área do aluno, no Fascículo Interativo. Vocês podem assistir esses vídeos quantas vezes quiserem. É essencial. Eu não recomendo que vocês apenas assistam os vídeos. É importante que vocês assistam os vídeos, leiam o material base que eu estou recomendando a vocês. Eu também colocarei outros vídeos de alguns filósofos para estimular a reflexão em vocês. E estou disponibilizando também 3 questões discursivas, que são obrigatórias, pois elas são, como eu disse no início da aula, utilizadas como critério avaliativo, tanto de frequência quanto para nota. Nós não teremos a prova esse semestre, nessa disciplina. P1, P2, exame. A ideia seria uma avaliação continuada. A cada semana nós temos uma aula, que o aluno poderia assistir ele irá assistir essa aula, ler o material base, ele deverá responder 3 questões discursivas e enviar ao professor pela plataforma Fascículo Interativa. Eu não aceitarei trabalhos no e-mail, no WhatsApp. Estou à disposição de vocês para dúvidas, tanto no WhatsApp quanto na plataforma Fascículo Interativa. Eu recomendo que vocês tirem suas dúvidas pela plataforma, de uma forma que vocês possam explorar, conhecer melhor os recursos da plataforma. Toda terça-feira temos um encontro marcado para nossa aula de filosofia do direito. Eu espero que vocês tenham gostado e na semana que vem estaremos de volta. Fiquem com Deus. Até logo.